Pai, nós nessa manhã louvamos e rendemos graça ao Senhor pela vida do pastor Gerson, pela Charlene, sua esposa, pelos seus filhos, pelo ministério que o Senhor deu a ele. Pai, queremos declarar que esse tempo aqui conosco seja um tempo de grandes experiências com Teu Espírito, e que isso venha favorecê-lo nas suas ministrações, nos livros que ele vai escrever, ó Deus, nos cursos que ele irá ministrar. Pai, no país onde o Senhor está levando ele agora, oramos, ó Deus, para que o Senhor o guarde de todo o mal. Guarde ali agora os seus filhos, guarda agora a sua esposa, em nome de Jesus. Esse é um ministério revestido do poder do Senhor, é um ministério que trabalha com famílias, algo que o diabo tem tentado destruir, mas o Senhor tem levantado os remanescentes. O Senhor tem levantado homens e mulheres com um encargo como este no coração dele. Declaramos, ó Deus, que hoje ele tem a liberdade para falar ao nosso coração, da parte do Espírito, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Obrigado, amado. Graça e paz, querido. Quantos estavam aqui ontem? Amém. Continue com a bênção do Senhor sobre a sua vida e levando essa cultura da bênção, começando na sua casa, que deveria ser uma casa de paz. Toda casa deveria ser uma casa de paz. E levando isso para outras cidades, para a sua rua, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Vamos cantar essa música. Eu não conheço, eu aprendi aqui, muito bonita, que cantamos agora, Yeshua, só um pedacinho. Meu amado és, o mais belo entre milhares e milhares, meu amado. O xaralaca seteriota labas. Oh, caralabas. Mais uma vez. Meu amado és, o mais belo entre milhares e milhares. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos por esse tempo. E abrimos os nossos corações, e como diz Davi, guardaremos essa palavra, a tua palavra, em nossos corações, para não pecar contra o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, pedimos que o Espírito Santo mude o clima espiritual nessa cidade. Que o Espírito Santo mude o clima espiritual em nossas vidas, em nossas casas, através da paz. A paz que excede todo o entendimento. Cristo é a paz. Show caralabacianda. Amém. Amados, se eu começar a orar em línguas por muito tempo, se tiver alguém que o Espírito Santo toque em você com o dom da interpretação, você pode sair do seu lugar, pegar o microfone, porque eu quero entender o que o Espírito Santo está falando. Amém, amados? Vamos estar falando disso hoje, mudando o clima espiritual. E eu amei, desde o momento que eu cheguei nessa cidade. Na verdade, o pastor Azemar compartilhou comigo na África do Sul sobre as casas de paz. E se tem algo que o ser humano, que uma cidade, que uma família, que a nossa nação brasileira está procurando hoje, paz, em todos os sentidos. Então nós vamos estar ministrando. Na verdade, essa apresentação é uma apresentação de 3 palestras. Nós vamos correr aqui com eu vou falar de 2 climas. Eu vou falar de 2 climas para vocês, mas não vou ficar atento ali na projeção, porque eu quero, na verdade, mostrar para vocês como os discípulos conseguiram mudar o clima espiritual de Jerusalém e ao redor de Jerusalém. Isso aqui é o meu foco, e está em Lucas 10,
que eu vou dar para vocês. Mas para isso, eu quero falar o que é esse clima espiritual. O que eles mudaram quando Jesus enviou os 70, né? No capítulo 10 de Lucas. Mas antes disso, eu quero falar dos dois climas. Que clima é esse que nós estamos falando aqui? Que clima que tem que ser mudado nessa cidade? Ontem eu já vi. O irmão Divino, a irmã Luana, nos levou para jantar ontem, muito obrigado. E quando nós estávamos conversando, depois nós saímos e eles mostraram Belo Horizonte para minha irmã e para mim. Cidade linda, lá daquele lugar lá que olha de cima, lá no seu nome, maravilhoso aquele lugar, lindo, parece que está de dia, o movimento. E aquele lugar lá fala disso aqui que nós vamos falar hoje. Aquele lugar lá precisa dessa paz. Porque quando nós andávamos na cidade, no centro, nas ruas, eu via Cristo ali. A palavra de Deus diz em Romanos que a criação está à espera. Eles estão desesperados para que os filhos de Deus sejam revelados. E aí vendo aquelas mulheres, aqueles homens, bem vestidos ali alguns, esperando um carro, esperando alguém, esperando uma paz que não é verdade, esperando amor, esperando Cristo, esperando você, esperando a igreja. Eu estou falando desse clima para ser mudado. Esse é o clima espiritual que eu estou falando. Se eu pergunto para você, por exemplo, os dois climas que eu quero dar é o quê? É o clima, nós vamos dividir, é baseado no livro de Lucas. Pode mudar. É baseado, o que eu vou falar é baseado no livro de Lucas, mudando o clima espiritual. Se você ler o capítulo todo de Lucas, os primeiros 9 capítulos está falando de um clima hostil. Todos esses 9 capítulos aqui estavam hostil, estava pesado, né? Muitas coisas aconteceram que eu vou mostrar agora para vocês, algumas delas. E muitas das vezes acontece isso nas nossas cidades. Depois, pode mudar, os outros 14 capítulos, de 11 a 14, na verdade de 10, mas 10 é a virada. Eu quero dar a virada para vocês. Fala, hoje vai acontecer uma virada no meu coração, na minha vida, na minha família. Então eu vou falar desses dois climas, hostil e vou falar de um clima favorável. E quando o clima é favorável, muitas coisas boas acontecem. Por exemplo, vamos começar. Vai ser muito rápido aqui essa parte. É como eu disse para vocês, são 3 palestras aqui nessa apresentação. Quando nós falamos de clima hostil, pode mudar. Quando nós falamos de clima hostil, nós começamos com o capítulo 4, por exemplo, de Lucas. O que é que acontece lá? Né? O Cristo foi tentado por quem? Pelo diabo. Então, de cara, já começa o capítulo ali com a tentação de Cristo. Você consegue imaginar, jejuando 40 dias ali, né? Teve fome, e ali ele é tentado pelo diabo, que ele oferece todas as coisas para Cristo. O diabo tem oferecido para nós, filhos de Deus, 24 horas por dia, outros pratos, mas nós sempre comeremos somente o prato de Cristo. Nós comeremos, estaremos assentados na mesa de Cristo, nosso pastor. Então Cristo foi tentado, próximo, rejeitado, porque depois que ele é tentado, ele expulsa ali, né, o diabo, e ali a gente vê no capítulo 4, versículo 28, o que acontece? A palavra de Deus diz que depois que ele é tentado, ele entra na sinagoga. E ali ele abre ali Isaías 61 e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, não é isso? O que mais? E ele me ungiu a pregar boas novas, e ele começa a falar sobre isso, muda aí. Aí depois que ele é atacado. Por quê? Porque o clima estava hostil, o clima estava pesado, eles não aceitaram. Então ele é tentado, ele entra na sinagoga, abre o livro de Isaías, fala de Isaías 61, e eles não aceitam. O que eles fazem? Ficam enfurecidos. Quando o clima espiritual está pesado, a célula não vai. Parece que não rompe, parece que não há crescimento. Há muita oposição, oposição no trabalho, oposição na família. E aí o que eles fazem? Eles levam ele, atacam ele, levam ele para ser jogado de um precipício. E a Bíblia diz que ele tem que sair dali rápido, correndo. Você consegue imaginar essa imagem
de Cristo Jesus, o Filho de Deus, tendo que sair ali de uma certa forma em meio à multidão para não ser morto e ser lançado ali do precipício. E aí ele é atacado, aí ele é desprezado por um demônio, e Jesus fala para ele: cala-te. Tudo ali tudo no capítulo 9. Tem muita coisa, mas vai mais para frente. E aí enfermidades, a Bíblia diz que de muitos ele expulsou demônios, ali no capítulo 4. Depois os fariseus a todo tempo tentando. Amados, quando nós damos esses seminários, nós até abrimos e lemos cada passagem, para você entender do que eu estou falando. Mas a única coisa que eu quero que você entenda hoje aqui por tempo, é que primeiro eu estou falando de um clima pesado, hostil. E se eu perguntar para você como está a BH hoje, o que está pesado aqui? Quais são os problemas? Como está o clima espiritual nessa cidade? Drogas, vi ontem, prostituição é uma. O que mais? Tem várias coisas acontecendo na cidade, com certeza. Divórcio é o clima espiritual. Pastores caindo, clima espiritual. Pessoas saindo da igreja, desviando, clima espiritual. Briga dentro da igreja por liderança, clima espiritual. Como está o clima espiritual aqui? Os discípulos enfrentaram, Jesus enfrentou. Dúvida pelo seu aliado. Quando nós olhamos esse capítulo 7, por exemplo, tremendo isso aqui, muito forte. A Bíblia fala que João Batista estava preso. Olha o clima espiritual, olha como estava pesado. O que João Batista faz quando ele está preso? Ele manda o quê? 2 discípulos para perguntar o quê para o Cristo, para o Messias? Se ele é o quê? De fato o Messias. Não é verdade? Está duvidando aqui. O que Cristo responde? Fala para ele que os cegos veem. Fala para ele que os mudos falam. O que Jesus está falando? Qual foi a resposta? Fala para ele dos sinais que ele mesmo falou. Fala para ele. Lembra ele do reino de Deus. Então, quando o clima espiritual está pesado, até os nossos aliados não vão entender você. A pessoa mais próxima te machuca. A pessoa mais próxima te fere. O que acontece aqui? Agora, quem que era João? Ele não podia duvidar, porque foi ele que precedeu Jesus. Foi ele que falou dele. Quem que batizou Jesus? Foi ele. Quem que veio antes dele disse: eu te batizo com água, mas vem um que vai fazer o quê? Vai batizar você com o quê? Com fogo. De quem que ele estava falando? O preparador do caminho. Então ele veio para preparar. Agora, por que ele está duvidando de tudo que ele pregou? Porque o clima estava hostil. E muitas das vezes a pessoa mais próxima de você não vai entender você quando o clima está pesado. Para frente. Aí o próximo, manipulado pela natureza, aquela tempestade lá no barco. Olha como está o clima. Às vezes acontece. Eu não sei como que fala aqui. A gente fala tsunamis. Tsunamis, como vocês falam aqui? Isso, natureza, chuva, desastre. Mas, vai para frente. Eu não vou ficar nisso aqui não. Próximo. Subestimado pelos seus discípulos, ali a multidão sendo ministrada por Cristo. E aí Cristo fala o quê para os seus discípulos? Alimenta eles. Porque os discípulos falam: nossa, eles estão com fome, despede deles. O que Cristo responde? Alimenta-os. Dá comida para eles. Senhor, como que nós vamos fazer isso? Então, na verdade, subestimado. Não entenderam o que poderiam fazer pela fé. Não entenderam. Por quê? Porque não estavam conseguindo ver. Muitas das vezes você vai ministrar para o seu discípulo. Você vai ministrar para as pessoas. Eles não vão entender o que você está falando, porque o clima está pesado. Próximo. Conflito entre eles, brigando os discípulos, quem seria o maior. Acontece isso na igreja, amados? Não, né? Não há conflitos. Não há ciúmes na igreja. Graças a Deus. Próximo. Orgulho. Jesus, tem alguém aí pregando, expulsando demônio em seu nome, temos que pará-lo. Estou parafraseando aqui. Não, quem não é contra nós é por nós. Vocês não estão entendendo. Capítulo 9. Mas é porque o clima estava pesado, o clima estava hostil. Eles não estavam entendendo. Próximo. Mal interpretado pelos seus discípulos. Próximo. Dificuldade para recrutar. Você lembra quando ele chamou um: vem, segue-me? O que ele falou? Não, deixa eu despedir da minha casa, do meu pai. O outro falou: não, eu vou enterrar quem? O meu pai, não é verdade? Não quis. Até Cristo, para recrutar, não conseguiu naquele momento. Teve dificuldade, porque tinha um problema em Cristo? Não, estava pesado.
o clima estava hostil. E quantas vezes nós queremos ministrar, nós queremos levar a palavra e não conseguimos, não temos força, não temos ânimo, principalmente quando a pessoa não recebe. Então os 9 primeiros capítulos de Lucas, depois você pode ler todos os capítulos, fala desse clima pesado. Agora vamos partir para o outro clima, que é o clima favorável. Quem que é o clima favorável aí? Na casa, na família, em BH. Então vamos lá, aqui já começa no capítulo 11, lembra? Aqui, eu estou pulando 10, porque o capítulo 10 é a virada, fala a virada, é hoje. Aqui canta aquela música, hoje eu vou viver uma virada em mim. Talvez nós vamos cantar essa música hoje aí. Então aqui já começa no capítulo 11 de Lucas, falando da empolgação dos 12, porque aqui eles estavam tão cheios, aconteceu já a virada de clima de hostil para favorável, que os próprios discípulos estão falando, Senhor, mestre, nos ensina a orar. Os discípulos estão nesse fogo aí com vocês? Estão com fogo, estão querendo oração, estão querendo jejum, estão querendo tomar essa cidade. Os nossos discípulos deveriam estar fazendo isso, quando o clima está favorável. Próximo, pode ir mudando. Sem demônios, 14 capítulos de Lucas, no primeiro capítulo, os 9 capítulos, demônios, legião, tanto problema. Agora, os últimos 14 capítulos do livro de Lucas, só tem 2 casos. Um, aquela mulher que andava encurvada há quantos anos? 18, não é isso? E o outro, um demônio que era mudo, nem falava. Amados, os demônios ficarão mudos nessa cidade de BH. Eles não terão poder e controle sobre a igreja, porque Deus está levantando essa casa, em nome de Jesus, para ser a diferença. Em nome de Jesus vai acontecer, de quando pessoas, turistas, quem for que seja, pisar nesse aeroporto de Confins ou da Pampulha, eles vão ouvir o nome Videira, em nome de Jesus, porque o clima está mudando nessa cidade. Já mudou, mas nós vamos tomar posse. Não tem demônios. Vai acontecer em nome de Jesus, que vai ter ruas, que vai ficar quase sem graça andar, nem para evangelizar, porque todo mundo está salvo. A rua está salva, o prédio está salvo. Como a mulher na Coreia, que levando essa paz que nós estamos falando, conseguiu ganhar todo o prédio para o Senhor Jesus. É isso que nós estamos, casas da paz. Próximo, aumento de pessoas, você vai ouvir todo o tempo. E as pessoas estavam forçando para entrar no reino de Deus. As pessoas aqui estão forçando para entrar no reino de Deus? As pessoas estão forçando assim para querer ir para a casa do Senhor? Ou está um marasmo na cidade? Clima hostil. Próximo, os escribas o tempo todo tentando humilhar Jesus. Próximo, vai passando. Cura, aconteceu várias curas. Os apóstolos fogo, pediu para orar no capítulo 11. Agora no 17, Senhor, mestre, aumenta a nossa fé. Nós queremos ter essa fé que o Senhor está falando. Nós queremos ter essa fé que está no Senhor. Imagina os nossos discípulos falando, me ajuda, porque eu quero que a minha fé seja aumentada em nome do Senhor. As crianças chegando para ser abençoada. Próximo. Aí ele marca um gol lá no templo, que é expulsando lá os cambistas. Tira tudo. Aí o que acontece? Além de um gol, ele faz um golaço, outro golaço. Por quê? Porque além de expulsar os cambistas, agora a palavra de Deus diz, em Lucas 19, que ele passa a ensinar no templo todos os dias. Quando o clima espiritual está favorável, você vai passar a ensinar, a ter acesso na sua empresa todos os dias. Quando o clima está favorável, empresas, aonde você está, na escola, você vai ter acesso para ensinar todos os dias. Não só expulsar os demônios. Não só expulsar os demônios, não só trazer cura, mas para ensinar todos os dias. As multidões seguindo o tempo todo Jesus. E aí Satanás tenta com Judas, a traição, e com Pedro, que Jesus fala, olha, Pedro, hoje eu vi o Satanás aí tentando o quê? Peneirar você como o quê? Como trigo, mas eu roguei ao Pai. Não é verdade? Então aí o próximo. E aí Jesus vem como cordeiro, tudo isso para a missão. Redenção, ressurreição se cumpre. Pode mudar. Então aqui eu falei rapidamente de 2 climas. Fala 2 climas. Hostil ou favorável. Vamos viver no favorável.
Agora eu vou mostrar para vocês como que Cristo conseguiu reverter aquela situação. Como que Cristo, de tantos demônios, nos capítulos 1 e 9, legião de demônios, tempestade, os discípulos brigando com eles, Jesus não conseguiu recrutar, segue-me, não vou primeiro sepultar meu pai, tudo aquilo ali, aí ele fala, não, tem que mudar o clima agora. Aí ele consegue mudar o clima de Jerusalém ao redor, aonde ele envia os 70. Agora olha que tremendo, próximo, Lucas 10. Voltaram depois os 70 com alegria, dizendo que, Senhor, em teu nome até os demônios nos submetem. Aí vai mais, aí o que Jesus fala? Respondeu-lhe ele, eu via, quando eu enviei vocês de 2 em 2, para levar alguma coisa aqui que eu vou dar para vocês agora, que isso vai ser a virada aqui para BH, eu vi Satanás caindo. Eu via Satanás, olha aqui, ó, eu via, não eu vi. Eu via só uma coisa, o copo caiu, o copo caía, o copo está caindo, não é verdade? Então, na verdade, quando você é enviado para abrir essas casas de paz, o inimigo vai caindo, a pessoa vai sendo curada. Não desista, ah não, eu orei e não aconteceu nada. Eu via, estava acontecendo, é um processo. Então quando você abre uma casa de pai, quantos anos a mulher esperou a casa? 30 anos. 30 anos. Mas Deus já via essa casa chegando na vida dela. O traficante que você está lá ministrando na vida dele, os demônios estão caindo. Já caiu no nome de Jesus. Eu estou falando de manifestação. Eu estou falando de ser manifesto para ser na prática, para acontecer. Uma coisa é, eu sou curado em nome de Jesus. A outra coisa, essa coisa está aqui ainda, está doendo, mas já está acontecendo. É isso que nós temos que acreditar. Em nome de Jesus. O que o diabo ele quer? Ele quer te trazer apatia, desânimo, para você parar. Aí o que acontece? Aí ele toma conta de BH. Mas em nome de Jesus, não vamos desistir. E nós vamos estabelecer casas da paz nessa cidade e nas regiões, em nome do Senhor Jesus, amém? Então aí ele continua, eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Agora interessante, contudo, não vos alegrei, porque os demônios obedecem a vocês, por causa do meu nome, mas alegreis por quê? Porque os vossos nomes estão o quê? Escrito aonde? Nos céus, aonde? Regiões celestiais. Você tem autoridade. Essa palavra escrito, ela fala o que no original? Alegreis, porque os vossos nomes são reconhecidos, registrados nas regiões celestiais. Isso que significa? Você lembra aqueles 7 irmãos que tentaram expulsar demônio no nome de Paulo, lá do Deus de Paulo? O que o demônio falou para eles? Paulo eu conheço. Vocês não. Quem são vocês? E nós temos autoridade. Toda cidade que eu chego, até aqui em BH, descendo já do avião, aterrissando, eu falo, demônios, eu não sei quantos vocês são, não sei quem reina nessa cidade, não conheço vocês, mas vocês me conhecem. O meu nome está escrito, reconhecido, registrado nas regiões celestiais. O nome da videira está reconhecido e escrito nas regiões celestiais. Aonde tiver um discípulo desse ministério, o diabo, o demônio, tem que sair. Em nome do Senhor Jesus. E aí vai. Tudo aconteceu por causa da paz. Como que ele mudou o clima? Vou mostrar. Agora, como a chave de tudo é a casa da paz. Quem que é o príncipe da paz? Quem que vai esmagar Satanás? Romanos 19. E o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Não é Deus de guerra, é Deus da paz. Nós somos pacificadores. O que é isso? Nós temos que promover o quê? A paz. Então vamos começar. Verso 2, capítulo 10. Agora é a virada. Fala, agora é a virada. Aleluia. Vou dar 4 passos para vocês fazer a virada acontecer nesse lugar com a ajuda do Espírito Santo, Cristo, Deus e os anjos. Aí vocês têm tudo. E dizia-lhes, na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai por... Quem são poucos?
Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Ide e eis que vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Presta atenção, não, pode deixar lá, só um pouquinho. Volta lá. Cristo não tem problema com as prostitutas que nós vimos ontem nas ruas. Ele não tem problema com o muçulmano. Ele não tem problema com o traficante. Ele não tem problema com o bruxo. Ele tem problema com a falta de trabalhadores. Ele tem problema, a seara é grande, está pronta. Ele tem problema com a indisposição dos trabalhadores. Ele tem problema com os trabalhadores dele hoje, que estão gastando horas em seriados. Só para assistir o seriado 24, é 1 hora cada episódio. Geralmente são 20 horas cada season, cada temporada. Quantas temporadas nós assistimos de série? Isso que ele tem problema. Nós não estamos entendendo, amados. Então ele não tem problema, a seara está pronta, é isso que ele está falando. E aí ele fala, rogai ao quem? Ao Senhor. Sabe o que significa Senhor? Dono, no original. O dono da seara. O dono dessas prostitutas. Ele criou todo esse povo lá fora. Ele é o dono. Agora eu vou dar 4 para vocês, 4 passos. Primeiro, em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro o quê? Paz seja com essa casa. Então a primeira coisa para você virar aquela situação naquela casa daquele bruxo, daquele satanista, daquele traficante, de quem quer que seja, a primeira coisa que você tem que fazer ao entrar naquela casa é declarar a paz. Shalom. Sabe o que significa paz no original? Destruir a autoridade que está causando caos. Então, quando você entra na casa e declara paz sobre aquela família, sobre aquela casa, seja o que for que está agindo lá, qualquer autoridade de doença, de enfermidade, de alcoolismo, de divórcio, seja de abuso, quando você entra com a paz que é Cristo Jesus, o que vai acontecer ali? Alguma coisa vai mudar, aquela autoridade tem que sair. Nenhuma autoridade do diabo consegue ficar no mesmo lugar que Cristo. Nenhuma. Então nós temos que declarar o quê? A paz que excede todo o entendimento. Orai pela paz de Jerusalém, é paz. Próximo. Segunda coisa que nós temos que fazer, ficar naquela casa, comendo e bebendo com eles, com o que eles tiverem ali. Porque o trabalhador é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. Fica aqui, deixa aqui. Olha que interessante aqui, amados. Primeiro tem que declarar a paz. Estou falando de casa de ímpio. Os 70 foram enviados para a casa de ímpios, para fazer a virada. Segunda é comunhão, mas eu não posso ter comunhão com o traficante. Eu não posso ter comunhão com a prostituta. Eu não posso ter comunhão com o drogado, com quem quer que seja. Não é verdade. Amados, nós somos a luz do quê? Nós somos a luz do mundo. E nós temos que chegar onde tem o quê? As trevas. E quando nós chegamos lá, o que acontece? As trevas têm que sair. E essas pessoas vão abrir os olhos, em nome de Jesus. Então é comunhão. Agora, o que é comunhão, amados? Gastar tempo. Pescar exige tempo. Pescar demora. Às vezes você fica ali esperando muito tempo. Então você não pode sair mudando de casa. Ah, não, esse cara está difícil. Ah, não, é difícil demais, não escuta. Isso é o que nós falamos. Ah, não, esse cara não quer nada. Nós temos que entender uma coisa. Se você vê um pé de manga, você vê já de longe, de baixo, muitas mangas maduras. Se você balançar o pé de manga, já cai algumas. Às vezes você só toca. Na nossa casa tem muito na universidade lá. A gente ia buscar manga, você só toca, cai. Está pronto, os frutos. Não é verdade? Outros não, você pode sacudir a árvore, que a manga fica lá assim, ó, vai para todo lugar dançando, mas não cai. São essas pessoas que nós temos que gastar tempo com elas. Nós temos que amá-las. Nós temos que mostrar que Deus não desistiu dela. E se Ele não desiste, nós também não desistiremos. Amém? Então, declarar a paz, comunhão e o próximo. Aí ele fala, e curai os enfermos que nela houver. Suprir uma necessidade. Amados, isso aqui é muito forte. O Espírito Santo falou comigo. Suprir a necessidade.
O Espírito Santo, eu estava trabalhando no computador e veio uma voz: liga para o vice-presidente do país. Eu falei, não, isso aqui é do diabo. Mas aí eu falei assim, eu ligar para o vice-presidente do país. Só que quando falou para abençoá-lo, aí eu falei, não, então não é o diabo. Liguei, olha, você não vai entender, é complicado. Sou um pastor aqui, eu sei que é tolice aqui, parece tolice, mas o Senhor está mandando eu abençoar e orar para vocês, para vice-presidente. Ela falou, nossa, todo mundo só critica o governo. Você tá ligando para orar, pastores pedem lote, pastores vêm aqui. Você está pedindo, você está ligando só para orar, é só isso mesmo que você quer? Só isso, não quero mais nada. Só um momento. Ela está numa reunião, vice-presidente. Não acontece isso, amados. Não, ela está numa reunião, mas o porta-voz dela vai te atender. Já é um caminho, a porta-voz. Aí eu converso, olha, você não vai entender, deixa eu só te explicar aqui. Eu entendo, de acordo com a palavra de Deus, em Timóteo 2, que eu tenho que abençoar as pessoas de autoridade. Eu quero orar para o vice-presidente. O Espírito Santo mandou. Olha, ela está numa reunião, mas pode falar comigo, o que está acontecendo? Aí eu fui e expliquei, não, quero te abençoar. Sabe o que ele falou para mim, amados? Ele falou assim, olha, eu não sei se você ligou, foi para vice-presidente. Eu estou tão impactado com essa ligação, que eu estou em Johannesburg. Eu queria muito te conhecer, mas a semana que vem eu não posso, porque a minha esposa está na UTI. A porta, olha a porta. Você não ligou para vice-presidente, eu acho que você está ligando, é para mim. Aí quando ele falou UTI, eu falei, é a porta. Isso aqui nós chamamos de oração evangelismo. Às vezes não precisa fazer evangelismo, ir nas ruas, só de fazer isso aqui. Eu falei, não, como que eu posso orar por ela? Orei por ela. Eu falei, eu só quero uma coisa. Tem como o senhor mandar uma mensagem para mim para falar o que aconteceu? Isso foi numa sexta-feira. Na segunda de manhã, eu recebi uma mensagem. A mensagem dizia assim, eu tenho que falar em inglês aqui primeiro. Praise God. Praise God. Louvado seja Deus. Deus não tem limite. Eu não falei nada de Deus, amados. Eu só ofereci oração. Deus não tem limites. A minha esposa saiu da UTI. Hoje é um dos meus melhores amigos da cidade do Cabo, na África do Sul. Um dos meus melhores amigos. Sabe o que passou a acontecer? A nossa equipe começou a orar para ela. Sempre ele falava, ora para essa situação, orávamos, ora para essa situação, orávamos. Ninguém sabia, não estava nos jornais, mas a igreja, quando ela é efetiva, nós não precisamos nem mostrar a cara, nós já fazemos de trás das cenas, como que fala? De trás e dos bastidores, é isso aí, obrigado. Nós já fazemos, porque o Espírito Santo é que está fazendo por nós, pela igreja, ele está em nós. Outra coisa, suprir a necessidade. Cheguei num restaurante, um empresário, conversando com o empresário, e nós oramos para eu quero ensinar isso para vocês. Abençoar, fazer oração evangelismo, declarar a paz para todo garçom que te atender. Todo garçom. Então esse garçom vem, oferece lá, pergunta o que quer. E aí eu já vi o nome, Hector. Eu falei, Hector. Ele já olhou assim, chamando pelo nome. Tudo bem, Hector? Obrigado por estar nos atendendo. Hector, só uma coisa. Se tiver alguma coisa urgente assim na sua vida, assim, se Deus pudesse chegar agora assim, para te dar, o que seria? A minha esposa está perdendo o nosso quinto filho lá em casa agora. Uma família negra, africana, dos Xhosas. E nós perdemos 4, então não tem nenhum. Aí eu falei, sério? E a outra, não, aí primeiro ele falou assim, eu quero conhecer mais a Deus. Eu não falei nada de Deus, só ofereci oração, podia ser um muçulmano oferecendo oração. Eu quero conhecer mais a Deus. E minha esposa está perdendo. Não, então vamos orar. O empresário ali nunca viu, não estava entendendo. Comecei a orar a paz. Orar paz sobre o útero daquela mulher. E ele trouxe a comida, e eu falei assim, traga a comida, quando você trazer nós vamos orar. Aí eu falei para o meu amigo, olha, nós somos muito religiosos, temos que orar para comer, para dar graça, isso aí não falta,
Mas o frango está morto, amados. O importante é isso aqui, graças a Deus, né? Comer vivo. O importante é essa pessoa aqui. E nós declaramos, sabe o que aconteceu? Algumas semanas depois eu entrei no shopping center. Estou andando e alguém puxa o meu braço. Aí eu olhei, era ele. Aí ele falou assim: Gerson, eu tenho uma filha maravilhosa. Eu cheguei em casa, a minha filha. Por quê? Porque quando eu oro a paz, eu entendo que, o que significa? Que toda autoridade que está ali, o Cristo tira. A autoridade de morte saiu da vida daquela mulher. Quando nós abrimos as nossas casas para casa de paz, amados, morte, drogas, prostituição terá que sair, porque nós, no nome de Jesus, com Ele e com o Espírito Santo, vai expulsar tudo isso. E aquela casa e os vizinhos virão, correrão, forçarão para entrar no reino de Deus. É esse clima espiritual que tem que mudar. Conversões, pessoas chegando, pessoas te parando na rua. O que você tem? O seu sorriso. Uma amiga, ela estava andando na rua, declarando a paz. Alguém parou ela e falou: que sorriso é esse? Por que você sorri desse jeito? Não sei, é o meu sorriso. Você tem alguma coisa? Ela falou assim: eu tenho Cristo, eu quero esse Cristo. Eu ia tirar a minha vida, eu quero esse Cristo. Nós somos carregadores de paz. Nós carregamos a paz dentro de nós. Eu poderia falar vários testemunhos aqui de bruxo, de lésbicas, que se transformaram, sabe como? Só fazendo oração, evangelismo, só declarando a paz, só perguntando: o que eu posso fazer por você? Como eu posso orar por você? O seu vizinho, que não é cristão, vai pintar a casa, pinta com ele. O seu vizinho, que é sei lá o que, tem uma dificuldade, está no hospital, ficou sabendo, oferece. O que eu posso fazer por você? Como eu posso orar por você? Aqui Cristo falou, é imperativo: curai os enfermos. Ele não está dizendo, tenta curar, tenta suprir. Ele diz, supra. Por quê? Porque nós temos dentro de nós a salvação. Ele já nos salvou. E a palavra salvação fala de completo. Não falta nada em nós. Palavra de entendimento, conhecimento, sabedoria, cura, libertação, está tudo aqui dentro de nós. Olha para você e fala: dentro de mim está a resposta. Dentro de mim está a cura, a libertação, a cura. E nós vamos fazer parte da virada em BH, em nome de Jesus, através da paz. Ora caixa labacianda. E por último, proclamar. Aí só depois ele fala. Aí fala para eles que o reino está chegando. Já é chegado o reino de Deus. Amados, olha a ordem. Primeiro declarar a paz, ter comunhão, suprir a necessidade. E aí sim proclamar que o reino de Deus está próximo. Muitas das vezes, quando você já está abençoando, declarando paz, você não precisa nem proclamar. Eles querem o seu Deus. Eles querem ser como a sua família. Próximo, para terminar. Romanos diz 8:19. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a sua revelação dos filhos de Deus, para chegar na casa deles. Mateus: bem-aventurados pacificadores, porque deles eles serão chamados filhos de Deus. Diga: eu tenho a paz em mim. E a partir de hoje, com essa paz, eu vou mudar o clima espiritual. Eu vou chegar nessa casa com um clima hostil, mas eu vou virar esse clima com a ajuda de Cristo, Espírito Santo e do Pai. E eu vou transformar aquele clima de hostil para o quê? Favorável, em nome do Senhor Jesus. Eu quero contar apenas esse último testemunho. Em 2007, perguntei para essa pessoa também, era uma garçonete: como que eu posso orar por você? Ela falou: olha, eu quero estudar administração, só que eu não tenho dinheiro. Então vamos orar. Declarei a paz. Toda autoridade causando caos, finanças, dinheiro. O príncipe da paz chega e tira. Saí, fui para a Europa, voltei. 5 anos depois, amados,
Eu fui em outro restaurante, fiz a mesma pergunta para uma garçonete. Quando eu fiz a pergunta, ela falou assim: 5 anos atrás você me fez essa pergunta. Eu falei: sério? E o que você pediu? O que foi que eu orei? Como que foi? Não, eu queria estudar administração. E aí? Ganhei uma bolsa. Meu amado, quando você declara a paz e abre a sua casa para a paz, você pode ir para qualquer lugar. O Espírito Santo está agindo na vida da pessoa. Ele não precisa de você. O seu passo é só chegar. Quem vai fazer e já está fazendo? Olha só, Cornélio, o Espírito Santo já estava trabalhando na vida dele. Mulher samaritana, pode observar que quando Cristo chegava na vida de alguém, que Cristo falava: você é o Messias? Ah, conheço. Quem que já estava falando? O Espírito Santo. João 6,46 fala: ninguém vem a mim, ninguém pode vir a mim se o Pai não enviar. Amados, o Pai já está trabalhando em todo o BH, só está faltando você chegar. O Pai já está trabalhando. Você pode chegar na vida de alguém, vai ser fácil, aí você acha que você é o cara. Nossa, foi fácil, mas não, é porque o Pai já estava lá, trabalhando naquela vida. Só faltava você chegar com paz. Aí eu falei: e agora, o que você quer que eu oro? Não, eu quero orar porque eu quero trabalhar numa corporação, numa companhia muito forte. Oramos a paz. Vai chegar um dia que eu vou entrar numa empresa, provavelmente, e eu quero ver o presidente da empresa, talvez vai ser ela. Aí eu falo: agora você vai suprir as necessidades lá para a videira de BH. Brincadeira, amados, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Não há limitações para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há limitações. De quantos climas que nós falamos aqui? Qual que é o clima terrível? Hostil. Qual que é o favorável? O que nós temos que fazer para virar o clima em BH de hostil para favorável, tomar conta dessa cidade? Primeiro, estamos precisando aqui, né, pastor? Mais força. Primeiro. Segundo, comunhão com quem? Com os ímpios, chegar até ele. Terceiro, o que nós temos que fazer? Suprir uma necessidade. Como que eu posso orar por você? Eu posso pintar a sua casa. Eu posso ficar no hospital com a sua mãe. Pode trabalhar, eu fico com a sua mãe no hospital. Tudo isso é declarando paz, oração, evangelismo. E com isso, Satanás e os demônios que já caíram, já não têm controle, mas vão manifestar na vida daquelas pessoas. Em nome de Jesus. Pode cantar uma canção, amado? Feche os seus olhos. Oh, xaralabacadabas. Oh, caralabacete, rebicata, labacianda. É o tempo da virada em BH, Senhor. É o tempo da virada nesse lugar. É o tempo da igreja, Senhor Deus, crescer. Em nome de Jesus. Declarar a paz. Declarar a paz. Oh, Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em suas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu
Tu és a minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Somente, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada. Em frente nós iremos com o Senhor. Sabemos que Ele vivo está no trono. E um dia dos céus para nos, para sempre, sempre. Aleluia. Só a igreja, só. Eu nada temerei. Oh, xalabaciando, alabacanta, alabas. Oh, alabas. Amados, eu quero terminar falando isso. Oh, xalabaciando, alabacantas. Chora labalabacianda, la caçuriona. Oh, labalabalabacionda, Belo Horizonte, caralabaciandas. Chora labalabalabalaba, Belo Horizonte, caralabaciandas. Ora labalabalabalabalabacianda, ria caçuriona cantas, videira labalabaciona cantas. Chora labaci, caralabalaias. Minas Gerais, caralabalás. Xirione canta labalabalabacione, canta labalás. Oh, canta labas. Ora labalabalabas. Receba o Espírito Santo de Deus, o Espírito de paz. Caralabalabas. Ora labalabalaba carabachore nervesianda. Rebeleba cachuri onde canta labacianda labas. Chora labas onde cantas. Yara lagachuri onde cantas. Se alguém conseguir entender alguma coisa que Deus falou para Belo Horizonte, para Minas, você pode falar. Mas eu quero terminar falando isso. Eu quase não dormi ontem. Demorei a dormir porque eu vi aquela imagem das ruas dos jovens se drogando e prostituindo. E eles estão na expectativa, esperando a criação dos filhos de Deus. Aonde está a igreja terça-feira à noite? Aonde está a igreja quarta à noite? Aonde está a igreja sexta, 3 da manhã? Aonde está a igreja? O corpo, a criação. Quando essas coisas estão acontecendo, eu quero no nome de Jesus declarar que essa igreja está saindo das 4 paredes em nome de Jesus. E nós vamos tomar posse dessa cidade.
Nós vamos tomar posse dessa cidade, em nome do Senhor Jesus, amém? Você que está longe de Deus, você que tem sentido vazio e apatia na sua vida, depressão, vem aqui rápido, nós vamos orar rápido. Depressão, apatia, não consegue orar, não consegue ler a palavra, Deus está me falando, o Espírito Santo está falando, tem pessoas aqui amarradas espiritualmente, amarradas, não conseguem romper, não conseguem frutificar. Ora, Labachuri, vem aqui à frente, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Oh, xalalabalabacere me cantas. Oh, xerebecalabacianda. Em nome do Senhor Jesus. Qual que é o seu nome, amado? Daniel. Uau. Eu orei com aquele amado ali mais cedo. De quem que eu falei? Daniel. E pode ser para ele isso aqui também. Em nome de Jesus. Daniel não se curvou diante de outros deuses. Aprendeu tudo da Babilônia, mas não se curvou. Eu quero declarar que a partir de hoje, a sua vida já mudou. O espírito de paz está dentro de você. Tem alguém acompanhando ele ou você é novo aqui? É a primeira vez? Está te acompanhando. Em nome de Jesus, você será um Daniel, não só no Brasil, mas nas nações, amados. Daniel, e mesmo que você se encontre numa cova de leões, mesmo que você sente que a sua vida está amarrada, presa, em nome de Jesus, você está livre disso agora. Em nome do Senhor Jesus, em nome, a ousadia de Daniel. Eu morro, mas eu não curvo diante de outros deuses. Em nome de Jesus, o Espírito Santo começa a fazer algo na sua vida agora. Receba o Espírito Santo de Deus. Para toda a igreja, em nome de Jesus, vocês já são abençoados com toda sorte e bênção. Mas Deus vai usar você e a sua casa como casa de paz. Não é sua casa não, amado. É o seu escritório que será transformado no escritório da paz. A sua empresa será transformada em uma empresa da paz. Checa lá, labacionda. Em nome do Senhor, a sua vida é paz. Você carrega paz. Você tem paz. Você é cheio de paz. Shalom, shalom, shalom. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Vamos aplaudir o Senhor.